Ei você, por que você ainda não é inscrito no meu canal? Se inscreve agora, porque é o único jeito de você se tornar um fotógrafo de verdade. E um fotógrafo de verdade não usa câmera cropada, só usa câmera full frame. Câmeras cropadas são a escória da sociedade humana. Fotógrafo de verdade só usa câmera com grip. Quanto maior a câmera, melhor. Câmera boa tem que ser pesada. Fotógrafo de verdade não usa lente do kit. Nem sei por que inventaram essas lentes do kit. Não servem pra nada. Ei, fotógrafo de verdade não usa nenhum outro modo da câmera senão o modo manual. Os outros modos não servem pra nada. Acredite no que eu falo, ignore o que os outros dizem. E fotógrafo de verdade não usa cartão micro SD, somente cartão SD se sua câmera tiver mais de uma entrada para cartão. Se tiver só uma entrada, joga fora. E fotógrafo de verdade não usa a câmera no Live View. Live View é a derrota. Ei! Fotógrafo de verdade só usa o flash fora da câmera. Não se pode usar o flash em cima da câmera. Não vai sair boas fotos. Você vai se tornar um lixo. E você só vai se tornar um fotógrafo de verdade se fizer os meus cursos. Compra agora no link da descrição. Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai aprender gratuitamente a fazer a cobertura de um evento multitemático. E não importa o equipamento que você tenha, eu vou ensinar você a tirar o máximo dele. Sabemos que cada um vai ter um tipo de equipamento diferente, então a melhor coisa é você tirar o máximo do seu equipamento para futuramente, caso você queira, melhorar de equipamento ou continuar praticando com o que você tem aí. Então vamos começar o curso? Então vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo a essa segunda aula do curso de cobertura de evento multitemático. Se você ainda não assistiu a primeira aula, dá um pause nesse vídeo aqui e clica aí na descrição na playlist para você assistir desde o comecinho, que vai ficar melhor de você entender. E para você que assistiu a primeira aula, vamos então recordar rapidinho o que aprendemos lá. Na primeira aula nós aprendemos sobre briefing. E o briefing nada mais é do que uma conversa que você tem com o seu cliente para poder entender melhor sobre o trabalho que você vai fazer. E aqui nós estamos simulando um trabalho em que nós iremos fazer a cobertura de um evento, apesar de que esse evento vai acontecer de verdade, porque nos dias 5, 6 e 7 de julho vai acontecer lá no Rio Centro o Anime Friends. E nós vamos nos encontrar lá no dia 7 para juntos podermos fazer a cobertura desse evento. Nós vamos nos organizar para encontrar um pouquinho antes do evento começar, ou na fila ou do lado de fora, para poder conversar, e durante o evento nós vamos bater muito papo e também pegar algumas técnicas e práticas ao vivo sobre cobertura de evento multitemático. Mas enquanto essa aula ao vivo, totalmente gratuita, exceto o ingresso do evento, enquanto essa aula ao vivo não chega, vamos aqui no curso comigo. Muito bem, hoje a ideia é entender o que você tem aí e qual a melhor forma de usar. Não importa qual câmera que você tenha, não importa qual celular que você tenha. O importante é você procurar algumas coisinhas que vão te ajudar e muito a fazer a cobertura de um evento multitemático. E uma das primeiras coisas que você tem que ver na sua câmera ou celular é se ele tem o modo manual e os modos de prioridade. O modo manual é aquele que vai permitir você fazer controle do ISO, do diafragma e do tempo de exposição. Se você ainda não tem muita ideia desses controles base, eu sugiro muito você assistir vídeos que eu vou deixar listado aqui no canal, onde eu já falei sobre esses esquemas. Em relação aos modos de prioridade, eu também vou deixar linkado para vocês. Então, dá uma olhada nesses vídeos aí caso você ainda não tenha um conhecimento aprofundado sobre eles, beleza? Mas lembra, qualquer dúvida, você pode utilizar o nosso grupo do WhatsApp para poder fazer as perguntas lá à vontade. E lembra também que nós temos um grupo no Facebook, onde eu vou direcionar vocês para exercícios, que eu vou passar sempre ao longo das aulas. Mas antes de eu explicar um pouquinho mais aí sobre o modo manual e o modo prioridade, se você ainda não tem um equipamento ou está indeciso na hora de comprar um equipamento,
Eu vou deixar também aqui na descrição um vídeo muito importante onde eu listei todos os equipamentos interessantes para quem está começando na fotografia, desde a câmera ao tripé, até mesmo se vale a pena ter um disparadorzinho remoto ou não. Dá uma olhada aí, porque ele fez parte de uma playlist chamada 7 dias de fotografia, onde eu, junto com outros 6 canais de fotografia, passamos vários conceitos básicos para diversas áreas da fotografia, desde o fotojornalismo à astrofotografia. Então dá uma olhada nessa playlist também. Mas vamos lá, basicamente o modo manual, você tem que fazer tudo manualmente. Desde a regulagem do ISO, que seria a sensibilidade que o seu sensor vai reagir à luz, a abertura do diafragma, onde você pode aumentar ou diminuir a profundidade de campo, e isso vai fazer com que entre mais ou menos luz, ou o tempo de exposição, que é o tempo que a cortina aí do obturador vai ficar permitindo que entre essa luz. Mas convenhamos, estamos indo para fazer a cobertura de um evento multitemático, certo? Vai acontecer muita coisa ao mesmo tempo, diferença de luzes só pelo fato de você mudar a câmera de lugar. Pode estar um cosplay de um lado, você terminou de fotografar e está acontecendo algo muito importante ali do outro lado, você tem que virar a câmera e pum! Sendo que ali está uma iluminação completamente diferente. Em modo manual fica bem complicado você regular isso tudo. Recentemente eu participei de uma live lá no canal do Érico, do Lentes e Lentilhas, e ele mencionou uma coisa muito interessante sobre isso de você utilizar o modo manual ou algum modo de prioridade. Ele relembrou um momento que aconteceu numa Copa do Mundo passada, em que teve um fotógrafo que ele literalmente tomou um montinho dos jogadores, mas ele largou o dedo na foto. Será que ali ele estava utilizando o modo manual? Então, gente, quando você vê alguém falando que um fotógrafo profissional só usa o modo manual, ei, fotógrafo de verdade não usa nenhum outro modo da câmera senão o modo manual. Essa pessoa não sabe o que está falando. Sim, um fotógrafo profissional ele tem que saber usar o modo manual, mas ele, por ser um profissional, ele sabe que outros modos, principalmente os modos de prioridade, são tão importantes quanto. Afinal, você gasta um baita dinheiro no seu equipamento é para utilizar todos os modos cabíveis e possíveis. Tô certo ou tô errado? Então vamos entender o seguinte, o modo prioridade de abertura, ele vai permitir que você estipule um determinado diafragma e utilize apenas ele. A câmera vai se encarregar do restante, ela vai se encarregar da velocidade. E mais, você ainda pode utilizar o ISO automático, onde você determina um limite para o seu ISO ir. Naturalmente, nessa parte se faz interessante você conhecer os limites do seu equipamento. Aí, o seu equipamento, até que nível de ISO você consegue jogar sem ficar aquele show de ruídos na pós-edição. Já o modo prioridade tempo, você pode determinar um tempo fixo e ele vai fotografar somente dessa forma. Eu, por exemplo, durante a apresentação dos cosplayers, que era o momento que eles iam fazer algum tipo de encenação no palco, ou até mesmo apenas desfilar, eles estariam em movimento. Então nesse momento eu colocaria a prioridade para o tempo de exposição. Eu botava a uma prioridade um pouco alta relacionada à milimetragem da minha lente. Então se eu estava utilizando a lente 75-300, estava utilizando em 100, eu botava aí um tempo de 1/125, 1/200, que daria para congelar o movimento do cosplayer caso eu não estivesse utilizando flash. Mas durante o evento eu sempre utilizava o modo de prioridade abertura, assim eu poderia controlar o diafragma, isso por exemplo com a lente de 50mm. Se eu quisesse um desfoque legal no fundo, ou seja, um buquê bonito, eu já deixava ali na prioridade abertura para 2.8. Assim a câmera se preocupava com a velocidade, mas eu ficava monitorando qual velocidade estava a câmera indicando. Se ele estivesse indicando qualquer coisa abaixo de 1/50, eu já colocava o ISO no automático, aumentando um pouquinho o nível. A minha T3i até 3.200 ele segura legal, ele dá um ruído, mas dá para tirar isso lá na pós-edição. Então, para cada lugar, um lugar. Lá no grupo do Facebook eu vou deixar uma tabelinha que eu criei para mim mesmo, que eu utilizava nos eventos, toda baseada na T3i, mas ali você consegue adaptar para sua câmera. Então dá uma olhada lá no grupo do Facebook depois, beleza? E antes que eu esqueça, em relação a ISO automático, é uma coisa que talvez não tenha na sua câmera, mas talvez possa ter. E mais, dependendo da câmera, além do ISO automático, você pode limitar outras coisas também.
Algumas mirrorless, por exemplo, você pode botar no modo prioridade abertura, onde você pode fixar um diafragma. Por exemplo, você fixou 2.8. O ISO automático você pode limitar ele a 1600. Então a sua câmera sempre vai fotografar em 2.8 e vai ficar mudando o ISO até 1600. Então a velocidade do obturador é variável. Isso pode fazer com que a velocidade do obturador fique uma velocidade um tanto lenta. Vamos imaginar que ele está marcando 1 segundo de exposição. Para uma fotografia de rua, mais ou menos ali naquele período que está começando a anoitecer, vai dar ruim. Porque você vai querer congelar alguém andando e ali não deu muito certo. Algumas câmeras você também pode limitar a velocidade que você quer no obturador, velocidades máximas, velocidades mínimas. Isso aí muda conforme a câmera, conforme o firmware. Então dá uma olhada na sua câmera, vê qual é a versão mais recente do firmware dela. Muitas vezes, quando você atualiza o firmware da sua câmera, novas funções são habilitadas. Eu vejo isso muito acontecer nas câmeras Sony. A cada nova atualização do firmware vem uma pinca de novas funções. Sempre é válido consultar o site do modelo da sua câmera. Mas agora vamos falar de uma escolha muito importante. Você, nesse evento, vai fotografar em RAW ou JPEG? Por mais que você tenha milhares de cartões aí de 32, 16 GB, se faz interessante você ter essa decisão. Eu, por exemplo, durante a fotografia, durante o evento mesmo, antes de começar as apresentações cosplayers, eu fotografava em RAW. Porque eram fotos que eu queria fazer depois um tratamento legal, mas eu não ia fazer tantas fotos. Eu estava andando pro evento, eu poderia com calma parar, olhar onde é que estava boa luz, fazer um enquadramento, posicionar o cosplay, sugerir. Mas durante as apresentações eu não tinha muito tempo. Então, ali eu fotografava em JPEG. E também, durante as apresentações do cosplayers, eu teria uma luz fixa, que era a luz do palco. Era uma luz que não mudava. O importante é que no palco eu tinha uma luz certa, que eu sabia onde ia bater luz, onde ia criar sombra. Mas durante o evento eu tinha o tempo para posicionar o cosplayer, ou então olhar o stand e fazer a foto. Por isso que durante o evento eu fotografava em RAW e o cosplayer eu fotografava em JPEG. E eu levava 2 cartões. Eu tinha 2 cartões de 8 GB. Na época eu não tinha ainda cartão de 16 GB, bombadão para valer. Então, esse cartão de 8 GB para fotografar em RAW não me permitia muitas fotos. Então eu regulava bem as fotos que eu ia fazer ali. Agora no palco, com 8 GB eu já conseguia tirar muita foto. Vamos ver os números aqui. Ó, na T3i, eu fotografando em RAW, eu consigo tirar 237 fotos. Mudando para a fotografia L, que seria o High Quality, que é uma imagem que ela consegue fazer impressão em A2, que seria uma imagem equivalente a 5.184 pixels por 3.480 e poucos, eu conseguia 785 fotos. É uma diferença bem grande. Então, quando eu estava já posicionado para fotografar o cosplayer no palco, eu colocava no modo JPEG e largava o dedo. Tanto que, em alguns momentos, eu colocava a câmera em modo Burst. O modo Burst é aquele que permite, ao você pressionar o obturador, ele vai fazer foto atrás de foto. Mas cuidado, porque em modo Burst você pode fazer a câmera entrar em Buzz, que é quando ela está armazenando o buffer e pegando todo o arquivo digital que ela está criando, convertendo a luz, passando do analógico para o digital e jogando para o cartão. E isso muda muito conforme o modelo da sua câmera. Mas tem como você fazer um teste simples. Vou mostrar aqui. Os cartões de memória, eles têm classe. Quanto maior essa classe, naturalmente maior será a velocidade de gravação e leitura que ele vai ter com a câmera. Então o que eu vou fazer? Essa câmera agora, nesse momento, ela está no modo Burst, por isso está aparecendo esse ícone aqui. E eu vou colocar ela para fotografar em modo RAW mais JPEG. Então ela vai gerar um arquivo em RAW e ao mesmo tempo também vai gerar um arquivo em JPEG. Eu deixei o ISO no High, que seria o 12.800. Isso vai forçar ainda mais a gravação, até porque o arquivo RAW ele muda conforme o ISO que você utiliza. Então lá, vou fazer as 3 fotos. Nesse momento, terminei de esquecer de mostrar o cartão que está aqui, ó. Nesse momento eu estou utilizando um cartão de 8 GB classe 4, que é o cartão que eu levava antigamente para os eventos. Então é só ficar olhando para essa luzinha aqui. É essa luzinha que vai estar mostrando se a sua câmera está processando e gravando informações. Então vamos lá, ele vai fazer aí as fotos, ó. Errou!
Tá vendo? O dedão ainda tá pressionado aqui, mas ele já travou. E agora olha aqui o tempo que vai ficar acesa essa luz. Tá aceso ainda, tá piscando aqui, é sinal que ele ainda tá processando informação. E tá aceso ainda. Agora que foi aparecer aí a primeira foto que eu tirei, mas tá processando ainda. Agora parou de processar. Vai estar aparecendo na tela aí o tempo que levou para fazer esse processamento. Vou tirar o cartão e agora eu vou colocar aqui um cartão classe 10. Só que esse cartão classe 10 é um cartão micro SD. E fotógrafo de verdade não usa cartão micro SD. Então eu tenho que utilizar um adaptador e tem muita gente aí que fala, cheio de autoridade, de que o cartão micro SD é horrível porque você vai perder suas fotos e tudo mais. Eu uso cartão micro SD desde que eu comecei a fazer essas coberturas de eventos de anime. Então eu tinha esse cartão, eu tenho esse cartão de 8 GB classe 4 e eu tinha um cartão de 8 GB classe 10. Tenho ainda. Eu tenho um cartão de 8 GB classe 10, só que é micro SD. Só que nesse momento eu estou utilizando um cartão classe 10 de 16 GB, só que é classe 10. Então nesse momento vamos comparar um SD classe 4 com um micro SD classe 10. Vamos lá, vamos largar o dedo aqui, ó. Ó, já parou. Vamos ver o tempo que ele vai levar para processar. Já apareceu a foto bem menos, ó. Já apareceu a foto bem menos tempo e já acabou o processamento. Vai estar aparecendo aí na tela. Então, perceba, mesmo você com um cartão micro SD consegue atingir bons resultados assim de velocidade de buffer, ou seja, o armazenamento aí na sua câmera. Por isso que você não precisa ficar preso a apenas comprar o cartão SD. Se você tem um micro SD com adaptador, cara, vai lá, vai em frente, usa ele. Não fique limitado ao que você escuta muito na internet. Muitas vezes o pessoal, eles vão ditar regras. Cuidado com essas ditaduras de regra. Lembra de uma coisa, regras existem para serem quebradas a partir do momento que você a conhece. Então, se você sabe que sim, um cartão SD ele vai ter mais velocidade do que um cartão micro SD, porque tem um adaptador ali, querendo ou não, ele vai ter que passar por mais caminhos para poder chegar da câmera ao cartão, você pensa, pô, beleza, mas hoje eu não tenho esse. Eu não vou tirar dinheiro de onde eu não tenho para poder ter esse cartão. Então, o que eu vou fazer? Vou usar o que eu tenho. Então, meu amigo e minha amiga, se você só tem hoje um cartão de 1 GB, vai fundo com ele. Você não consegue fotografar em RAW hoje porque vai ter pouco espaço, joga para o JPEG. Sabemos que o JPEG ele vai ter uma latitude de exposição menor. Isso significa o quê? Uma foto em JPEG você não consegue consertar tão bem quanto se fosse uma foto em RAW. Para poder até testar isso, vamos fazer um pequeno teste. Eu vou fotografar uma coisa em RAW e depois eu vou fotografar uma coisa em JPEG. E vamos tentar nas duas fotos resolver a subexposição que está nela. Vamos ver como é que faz aí. Eu acho que eu não estava focado nos outros takes, mas me desculpem por isso. Resolvi, agora que eu vi que eu estou em foco. Mas o que você percebeu aí? A foto em JPEG eu não consegui recuperar tão bem como eu consegui recuperar o arquivo em RAW. Então o arquivo RAW é bom? É, mas nem sempre vai ser cabível de uso. Até porque, por melhor que seja seu equipamento, ainda assim o arquivo RAW pode levar um certo tempo para fazer a leitura. E nem sempre você vai precisar do arquivo RAW. Vamos sair do âmbito dos eventos, vamos imaginar que você está num local, um ambiente completamente controlado, onde você pode chegar ali e, com a ajuda de um fotômetro ou já uma certa experiência com fotometria, conseguir a exposição exata que não necessite de uma pós-edição tão grande. Você pode largar o dedo em JPEG mesmo. Um exemplo que eu gosto de utilizar aqui é o Américo Sperandio, do canal Letra na Foto. Ele faz cobertura de casamento fotografando em JPEG, porque o cara ele já tem uma experiência vasta com casamento, então ele já se garante ali em fotografar em JPEG. Você só realmente tem que ter essa garantia quando você tem certeza que se garante mesmo, porque se você errar em JPEG, meu amigo, a sua fotometria vai chorar.
Mas já que o tema é fotometria, vamos agora falar de fotometria em cobertura de eventos multitemáticos. O fato de você utilizar os modos de prioridade que vão te ajudar na fotometria não lhe isenta da obrigação de entender a fotometria e seus modos de medição. De forma geral, as câmeras, vamos fazer um resumo bem resumido mesmo. Vamos resumir em 2 modos de fotometria. Um deles, ele vai utilizar um pequeno pedacinho do sensor para fazer a fotometria ali. O outro, ele vai utilizar o sensor inteiro para fotometrar. Tá certo que vai ter um terceiro modo aí, ou um quarto modo, que pode utilizar outras áreas do sensor, mais ponderado ao centro, mas vamos trabalhar nesses 2 modos. A partir daí, vamos criar um cenário aqui pra gente. Nesse momento eu estou enquadrando ali um cenário em que tem áreas iluminadas, áreas de sombra e tem um objeto preto aqui que não está recebendo a iluminação direta. Eu deixei ele aqui centralizado para esse objeto, então a fotometria pontual vai ser a partir daqui. A câmera nesse momento ela está em modo manual. Eu vou colocar aqui o modo de medição para pontual, onde ele vai se basear no meio da tela para fazer a fotometria. Então nesse momento ele está me indicando uma fotografia de -2. Ele está marcando aqui, ó. Mas eu vou mudar o modo de medição. Eu vou sair agora do modo Spot para o modo Evolue. Então eu vou deixar aqui agora no modo matricial. Vai ser ideal para a maioria das cenas e útil em motivos em contraluz. Então tá lá, ele está me indicando agora -1. Vamos mudar o modo para o modo parcial. O modo pontual e o matriz tem em quase todos os equipamentos e até em celular. A partir daqui que pode não ter em todos os equipamentos. Mas nota que o modo parcial, ó, é em fundos brilhantes, com motivos com contraluz. Nesse caso aqui, ó, ele já mostra -1 e 1/3. Vamos mudar o modo aqui. Colocar no ponderado com predominância ao centro. Então ele obtém o brilho médio, só que ele vai dar uma ênfase maior para a área central. E aqui ele está me indicando -1. Tá vendo a importância de você saber escolher qual modo de medição você vai trabalhar? Porque no modo manual é uma coisa, mas nos modos prioridade é outra coisa completamente diferente. Então escolher modos de medição diferente e usar modos de prioridade pode render resultados que não seriam aquilo que você esperava. Para exemplificar isso, eu vou fazer essa foto mudando unicamente os modos de medição, só que eu vou botar uma das prioridades. Vamos ver. Então ele está no modo prioridade abertura, eu estou colocando ele para deixar a prioridade em 5.6, o ISO está automático e o tempo de exposição também vai ser automático. Eu vou começar fotografando no modo pontual. Vamos mudar o modo pontual para o parcial. E agora vamos mudar para o matricial. E agora com um ponderado ao centro. Viu aí que dependendo do modo que você escolhe para trabalhar, é importante você também escolher o modo de medição. Quando eu ia fazer as fotos de palco, nesse caso eu preferia colocar num tipo de modo que fosse para o tempo, mas como eu estava muito longe do palco, o que eu fazia? Eu deixava ele marcado com uma exposição padrão. Mas se eu já conhecesse o palco, se eu já tivesse certeza da iluminação que eu ia encontrar ali, eu já deixava no modo manual mesmo, mas isso é quando eu já tinha feito a cobertura de evento várias e várias vezes no mesmo local, então eu já sabia o tipo de iluminação que eles utilizariam. Então já viu que cada caso é um caso. O meu conselho para vocês nesse evento é praticar os modos de prioridade. Prioridade de abertura, caso você queira criar um buquê, uma profundidade de campo controlada, ou então o modo específico para tempo, onde você não vai ter risco de ter uma foto borrada. Mas isso também vai influenciar muito se você tiver com flash, porque o flash pode fazer, sim, você utilizar o modo manual com segurança. Mas não vamos falar de flash hoje não, vamos falar de outras coisas aí. Porque agora está na hora de falar da compensação de exposição. Como você viu aqui, eu deixei a câmera em EV0. E o EV0 da câmera teve uma hora que ele deixou aquele objeto ali meio cinza, teve uma hora que ele ficou até bem assim na cor preto, só que ficou variando. Por que isso?
porque determinados objetos você tem que fazer a compensação de exposição. A compensação de exposição nada mais é do que você entender que a sua câmera não é esperta. Ela só consegue encarar o chamado cinza médio, que equivale a 18% de reflexão da luz. Então, se eu fotografo um objeto branco, colocando em EV0, a câmera vai entender esse branco como cinza 18%. Então, se eu fotografo um objeto preto, a câmera também vai entender que o seu objeto é cinza 18%. Ou seja, você nunca pode ficar colocando sempre o EV no zero, ainda mais se for o modo pontual. Por isso que é interessante entendermos essa compensação. Vamos praticar um pouquinho, vem comigo. Beleza, eu preparei esses dois objetos aí. Um deles é uma bandeja de isopor, dessas que tem presunto, só que lavado, né? E um outro é... sei lá o que é isso, mas eu guardo as minhas brocas ali dentro. Mas ele é preto. Eu vou fotografar os dois. Eu vou colocar a câmera em modo prioridade de abertura e vou deixar em EV0. Vou fotografar o objeto branco e vou fotografar o objeto preto. Os dois eu vou deixar bem enquadrado ali a ponto da fotometria ser feita em cima do objeto. Por isso que eu vou colocar a fotometria pontual, que é aquela que vai utilizar um pequeno pedacinho do meu sensor para fotometrar a partir dali. Vamos ver como é que fica as fotos. Mas aí eu te pergunto, e se você tiver que fotografar os dois objetos ao mesmo tempo? Um objeto preto e o objeto branco. Vai que é um casal e o noivo ele tá de paletó preto e a noiva tá com o vestido branco. E aí, você fotometra em quem? Bom, nesse caso, você pode chegar a um meio termo, ou então dar uma prioridade. O que seria essa prioridade? Geralmente é o vestido da noiva que vai ter mais detalhes, pode ter detalhes em renda. Se você fizer a fotometria para o paletó preto, você pode conseguir obter detalhes daquele preto, mas pode perder detalhes do branco ou acinzentar o branco. Já se você fotometrar no branco, a ponto de conseguir dar volumetria, ou seja, não ficar só um vestido completamente branco, ter os detalhes da renda, aí se faz interessante você dar preferência ao vestido branco. No caso aqui, eu posso optar por uma segunda opção. No caso, para fazer essa foto aí, eu não fotometrei nem no objeto preto, nem no objeto branco. Eu fotometrei no fundo. Só que depois eu recompus a cena e foquei num dos objetos. No caso, eu fiz o foco no objeto preto. Mas tem um problema. Quando você faz o foco, a câmera também faz a fotometria. Então, em algum momento, ou eu teria que fotografar em modo manual ou utilizar algum macete. Existe uma forma de você travar a exposição da sua câmera nos modos de prioridade. Você tem que ver aí no manual da sua câmera como você pode travar a exposição. No meu caso, aqui ó, na minha T3i, tem esse botãozinho aqui que é um asterisco. Eu pressiono ele depois que eu já achei a fotometria que eu queria e pressiono. Depois eu posso continuar pressionando o botão aqui que ele não vai alterar a fotometria em nada. Ele vai apenas focar e fotografar. Agora que você já pegou uma base aí sobre a compensação e também os modos de medição, lembra de praticar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo até antiguinho do canal que é sobre exercícios de fotografia que você pode fazer aí em casa mesmo, utilizando objetos simples, desde um ventilador a algum objeto que possa ficar próximo ou longe da lente. Mas, além da prática, você precisa também ter um profundo conhecimento do seu próprio equipamento, tá? Por isso que vale também uma lida no manual. Mas agora vamos falar de histograma, porque o histograma ele pode te ajudar mais do que a telinha LCD da sua câmera. O LCD ele não vai te mostrar na real o que está acontecendo ali. Muitas vezes um LSD, LSD não, muitas vezes um LSD, muitas vezes um LCD muito brilhoso tende a fazer você acreditar que a foto está bem exposta. Ou um LCD muito escuro pode fazer você acreditar que a sua foto não está bem exposta. Só que isso também influencia a iluminação ambiente. Você, à luz do dia, pode achar que todas as fotos estão saindo muito escuras, porque às vezes o seu LCD ele não tem tanta potência luminosa. Quer ver um exemplo aqui? Isso aqui é um tipo de foto que eu fiz que o histograma está mostrando que ele está razoavelmente bem exposto, mas você não deve estar enxergando nada aí do outro lado.
Agora aí do outro lado você deve estar vendo um estourão de luz aqui. Por isso que é bom você se basear por isso aqui, ó, pelo histograma. Vamos aprender a ler o histograma? Vamos pegar o histograma e dividir ele em 5 partes iguais. Na parte do meio nós vamos ter os cinzas médios. Só que entende cinza médio como qualquer cor, tá? Porque basicamente é o quanto ele está absorvendo e refletindo de luz ali. Então na parte do meio você vai ter diversos tons, mas saindo um pouquinho dos meios, vamos para as laterais. Se formos para lateral direita, nessa parte aí nós temos os realces, aquela parte que não é 100% branco, mas também não seria o cinza médio. Chegando na parte lateral direita, aí nós temos os brancos, os tons que mais estão recebendo luz ou os tons que mais são iluminados. Então essa parte é a parte dos brancos. Lá para o outro lado, para a direita, nós temos ali as regiões das sombras. E mais para a direita, nós temos as partes escuras. Só que ele não vai ser apenas horizontal, mas sim também vertical. Quanto mais baixo, menos incidência da cor e do tom você tem. Quanto mais alto, mais cor, mais luz está chegando. Mas isso não quer dizer que o Live View é uma coisa inútil não, tá? O Live View ele pode te dar um preview ali da foto, até mesmo para você ver se o foco cravou certinho, dependendo do foco que você está utilizando aí na sua câmera. Mas em relação a foco, não esquenta que vai ter um vídeo só sobre o foco, beleza? E agora tá na hora de falar do balanço de branco, vamos nessa! Rapaz, eu tô vendo que você não é inscrito nesse canal, eu tô vendo também que você não deu like. Se você assistiu aqui é porque você tá gostando desse vídeo, então se inscreve aí e colabora com o like. Ele vai ajudar muito na divulgação do canal. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, cogita a hipótese de fazer parte do Apoia-se, você se tornando um apoiador do canal. A partir de R$1 por mês, toda semana você tem acesso a notícias e novidades do mundo da fotografia. Com R$5 por mês, além das notícias da semana, você vai receber quinzenalmente um podcast sobre fotografia. E colaborando com R$10 por mês, você tem acesso ao vídeo projeto mensal, onde nós vamos desvencilhar um pouco mais o mundo da fotografia. Então, se você quiser mais conteúdo aqui do canal Giovanni Fernandes Fotografia, faz parte aí do Apoia-se. O link está na descrição. Vamos continuar o vídeo. E sobre o balanço de branco, meu povo, fotografar em RAW é uma das melhores opções que você pode ter caso você vá fotografar em lugares que mude muito o tipo de iluminação. Já que o balanço de branco é quando você vai corrigir a câmera para enxergar as cores o mais real possível. E durante um evento, por exemplo, a cobertura de um show, as luzes multicoloridas podem realmente confundir a sua câmera caso ela esteja com um balanço de branco em modo automático. Por isso que eu sempre preferia mais deixar num determinado balanço de branco, fotografar em RAW na medida do possível e fazer o conserto na pós-edição lá, ou pelo Lightroom ou pelo Camera Raw, já que você pode sincronizar diversas fotos. Naquela foto que eu tinha feito em JPEG e RAW, se você percebeu o arquivo JPEG, se eu tentar fazer a correção do balanço de branco, é mais complicado do que caso eu fizesse a correção do balanço de branco em RAW. Então uma dica que eu dou para você é, deixa num determinado tipo de balanço de branco que seja correspondente ao local. Se tem uma iluminação direta do sol, você bota em Sunlight, que seria os 5200 Kelvin. Se você está fotografando num lugar que está à sombra, bota lá o balanço de branco sombra, que no inglês seria o shade. Então isso vai depender muito do local que você grava, mas eu particularmente deixo minha câmera direto no Sunlight. E depois, lá na pós-edição, eu faço os acertos necessários, mas geralmente eu prefiro deixar em Sunlight direto, que seria o 5200 Kelvin. O vídeo vai ficando por aqui, mas olha, não acabou não. Lá no grupo do Facebook eu já criei um post com algumas sugestões de exercício que eu quero ver vocês fazendo aí, beleza? E qualquer outro tipo de dúvida pode botar aqui nos comentários e também lá no grupo do WhatsApp. Então fica aí com esses exercícios para fazer, que hoje vamos terminando a aula por aqui. Durante a semana vamos corrigindo aí as suas fotos, vamos vendo aí o que precisa melhorar, vão colocando suas dúvidas aí, que aí no domingo que vem tem muito mais. Mas lembra que aqui é vídeo toda sexta, sábado e domingo. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam na sombra e com muita paz, que nos próximos vídeos tem muito mais. Tchau!